A gente fala agora sobre contas públicas, porque ano eleitoral é sempre desafiador. Para além dos planos do governo, o orçamento prevê também cerca de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Foco também das discussões eleitorais. E sobre esse tema eu converso agora com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Salto, você escreveu uma coluna essa semana no UOL, chamada Farra das Emendas e o Equilíbrio Fiscal. E eu queria citar um trecho que você traz aqui para a gente, falando que vão ser mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, quase 38 bilhões de reais referentes às emendas impositivas. E você fala que trata-se de um orçamento impraticável, principalmente à luz do crescimento das despesas obrigatórias e dessa quase inexistência de recursos destinados aos investimentos. Eu queria entender, do ponto de vista prático, o que a gente pode acompanhar do ponto de vista tanto dessa execução das emendas, a maior parte delas, inclusive, que deve ser antes das eleições, né, como a gente falava de eleições agora há pouco, entender qual é o cenário hoje e, evidentemente, qual é a praticidade da execução orçamentária desse ano. Bom, de fato, o que está acontecendo com o processo orçamentário é que ele está virado de cabeça para baixo, né? As emendas parlamentares, se você pegar a Constituição de 88, elas só poderiam ser feitas em duas ocasiões. A primeira situação em que o Congresso poderia emendar o orçamento é no caso de erros ou omissões identificados pelos parlamentares, pela Comissão Mista de Orçamento, pelo relator geral, etc. E a segunda é no caso de um cancelamento de despesa proposta pelo Executivo. Veja que é totalmente o oposto do que está acontecendo. Os parlamentares fabricam gastos adicionais fora do que estava previsto pelo Executivo. Esses montantes já chegam, como você bem colocou, a 61 bilhões de reais, de acordo com o orçamento aprovado e que já foi sancionado pelo presidente da República, e isso vai espremendo, Vitor, o espaço para gastos de boa qualidade. As emendas parlamentares viraram caso de polícia. O Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto pela atuação correta, aliás, que precisa ser elogiada, do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal, elas consistem, né, em gastos que são, no mínimo, ineficientes, pulverizados. É como jogar dinheiro de helicóptero e como se o dinheiro tivesse sobrando. Na verdade, nós temos um déficit. A Warren apresentou ontem um estudo mostrando que o déficit de 2025 encerrou em quase 67 bilhões de reais, em que pese o cumprimento da meta fiscal, pelo menos no papel, usando aqueles subterfúgios da banda inferior da meta e os descontos que podem ser feitos, e a dívida é crescente. Então, nesse contexto, torna-se ainda mais preocupante, Vitor, que o orçamento tenha sido capturado por esses interesses particulares. Nessa altura, a gente já sabe que existe um contingente mínimo, pífio, para investimento, cerca de 8% do orçamento, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, e com essa mordida ainda do Congresso Nacional. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a consolidação do orçamento como um todo, isso porque, de acordo com a lei do orçamento anual, a LOA, toda o cumprimento da meta fiscal, né, de superávit de 0,25% do PIB, ela está calçada numa perspectiva, pelo menos numa projeção de crescimento de 2,44% do PIB no ano que vem. A gente pode alcançar esse nível de crescimento? A gente não pode estar trabalhando com uma base um pouco inflada, uma perspectiva muito otimista do Ministério da Fazenda, Salto? Olha, ainda que os economistas não tenham um espírito de corpo, de classe, né, muito claramente colocado, é preciso fazer um meia-culpa em nome dos economistas, porque nós temos errado bastante as projeções de atividade econômica. Feito esse disclaimer, eu diria o seguinte: a atividade está em desaceleração. Isso já vem acontecendo desde da segunda metade do segundo semestre do ano passado, e essa desaceleração deve continuar em 2026. Isso é resultado da política monetária mais contracionista que o Banco Central vem empreendendo justamente para buscar atingir
as metas de inflação. Nós temos uma meta de inflação muito baixa, que é de 3%, e não há outro caminho para a autoridade monetária senão perseguir esse objetivo fixado pelo Conselho Monetário Nacional. E a taxa de juros elevada tem uma consequência direta, que é justamente pretendida quando se faz uma política monetária como essa, que é a desaceleração da atividade, para que se promova o controle da inflação pelos diversos canais que a taxa de juros consegue atuar. E, nesse sentido, o que vai acontecer no ano que vem é que as receitas, como elas caminham com a atividade econômica, as receitas tributárias principalmente, então vai haver uma restrição maior para o governo em 2026 para o cumprimento da meta. Como se não bastasse isso, a meta é mais ousada. A gente tem uma meta de superávit de 34 bilhões aproximadamente, e as projeções aqui que nós temos feito na Warren, nós estamos revisando, tem alguns fatores positivos, como o efeito base de 2025, o resultado de 2025 ficou um pouco melhor, inclusive em termos de arrecadação. Tem também aí a expectativa de receitas do petróleo, as medidas que foram aprovadas no ano passado para a tributação das bets e fintechs, mas mesmo assim a gente entende que vai ser muito difícil entregar esse superávit. Mesmo considerada a banda inferior dessa meta, que é o zero, né, seria difícil, porque, como eu dizia, a nossa projeção indica um déficit bastante elevado para 2026. Então, o que o governo vai fazer é caminhar na corda bamba, né? Ele vai operar no limite do limite, não dá para esperar grandes novidades de política econômica, principalmente de política fiscal, no ano eleitoral. Ao contrário, né, os riscos são assimétricos, no sentido de gastos novos e outras coisas. E aí, passada essa travessia, o que se espera é que em 2027 a gente tenha um programa de ajuste fiscal para valer. Pois é, né, Salto? A gente teve, te acompanhou na semana passada, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projetando que o resultado primário do ano passado ficou em um déficit de 0,1%, né? Considerando, é evidente, todas as exceções sobre as quais você falou. O próprio ministro citou, por exemplo, os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul, também o ressarcimento dos roubos do INSS, mas a gente acompanhou também uma necessidade, mesmo que mitigada, de uma série de bloqueios e contingenciamentos para que fosse, pelo menos no papel, cumprida a meta determinada pelo novo arcabouço fiscal. Você diz agora que a projeção da Warren Investimentos envolve um déficit, inclusive esse ano. Eu queria entender exatamente, nessa busca incessante por um resultado primário dentro desses ditames definidos pelo novo arcabouço fiscal, o que a gente deve acompanhar ao longo desse ano? Qual deve ser essa estratégia por parte do governo, já que, como você disse, né, ano eleitoral a gente não pode esperar qualquer tipo de reforma estrutural? Exatamente. O que vai acontecer é aquele velho uso dos instrumentos que o governo tem à mão de controle no dia a dia ali da execução orçamentária, que é o chamado contingenciamento, como você citou, que na verdade é uma contenção de gastos não obrigatórios, que a gente chama de discricionários, né? Só que essa estratégia ela já está batendo pino, porque o nível de despesa discricionária está tão baixo, Vitor, inclusive por conta das emendas parlamentares, de gastos obrigatórios que acabaram invadindo também esse espaço discricionário, como no caso da educação e da saúde, o próprio custeio da máquina, os investimentos cada vez menores. Então, esse nível de discricionário é tão baixo que essa estratégia para simplesmente usar esse contingenciamento para cumprir a meta talvez não seja suficiente. Claro, o governo vai tentar ao máximo entregar a meta, mesmo com todos os subterfúgios, mesmo descontando aquele volume de precatórios que pode ser descontado, de quase 60 bilhões no caso de 2026, mas isso não é propriamente uma solução, né, Vitor? Porque a dívida pública não aceita desaforo, a dívida sobre o PIB ela está crescendo. E não é só por conta da taxa de juro real, é também. Agora, o efeito direto do déficit primário é visível na evolução da dívida bruta do governo geral. E, por outro lado, a questão da taxa real de juros e da cunha financeira, que ocupa um espaço significativo na dívida e no déficit, também tem a ver com o lado fiscal. Quer dizer, nós provavelmente teríamos uma taxa real de juros mais baixa, fosse o governo mais probo, mais eficiente,
mais comprometido com uma responsabilidade fiscal que fosse além do que eu e o Josué Pellegrini temos chamado aqui na Warren de arroz com feijão. Salto, parando para pensar exatamente nessa composição desses gastos que podem não compor a meta, mas evidentemente pressionam ainda mais a dívida, essa relação dívida-PIB, a dívida pública como um todo, eu queria entender, a gente pode considerar que a partir de 27, por exemplo, a gente vai ter que ter uma rediscussão acerca dessa regra fiscal adotada pelo governo Lula? Eu acho que nós temos discutido nos últimos mandatos presidenciais excessivamente a questão das regras e muito pouco a questão do ajuste de fato. A meu ver, o novo arcabouço fiscal está de bom tamanho se você tiver um presidente da República que queira fazer o ajuste fiscal. O novo arcabouço fiscal, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, o sem número de normas fiscais que nós já temos para regulamentar o funcionamento das contas públicas, inclusive a Lei Geral de Finanças Públicas, que é lá do governo João Goulart, de 1964 ainda, a Lei 4.320, essas normas todas, elas podem sempre ser aprimoradas. E eu acho particularmente que nós precisamos ter uma reforma orçamentária para ter um processo orçamentário mais racional, que saia do piloto automático. Mas, a parte dessa questão mais estrutural, de uma reforma do processo de alocação dos recursos públicos, do processo orçamentário, eu entendo que, de regra fiscal, nós já estamos bem, né? O que precisa é ter um programa para gerar superávit primário. Que gastos que vão ser contidos? Vai haver um compromisso, por exemplo, com a redução das emendas parlamentares? Nós vamos conseguir reverter a indexação do salário mínimo ao gasto previdenciário, ao abono salarial, ao seguro-desemprego, ao benefício de prestação continuada. O plano safra vai ser reduzido, os gastos tributários vão ser debatidos, os subsídios creditícios e financeiros. Então, há uma avenida enorme a ser pavimentada nessa questão do ajuste fiscal. O que está faltando é um compromisso político em torno desse programa e, por isso, a meu ver, dá para concluir que falta convicção de que esse é o caminho para a gente ter mais crescimento econômico com uma taxa real de juros mais baixa. Pois é, doutor Felipe Salto. A gente conversou aqui com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, como sempre, um prazer conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Vitor. Um abraço a você e a todos. Forte abraço.